nesse momento, mas já está edificada e inspirada. Só Deus sabe o que vai no meu coração, de fato, porque eu não consigo expressar em palavras exatamente o que significa para um pastor ver esta quantidade tão linda de adolescentes aqui. E cada vez mais lugar, cada vez mais espaço para eles, eu acredito que sempre será pouco, para que eles saibam que este lugar é deles, para que eles saibam que aqui é o lugar onde eles devem estar, e para que nós saibamos que não há nenhum melhor lugar que se compare a este, aqui onde eles estão. Nossa igreja tem adolescentes, e isso é muito bom, saber que eles estão aqui. Poderia estar em qualquer outro lugar, eu sempre lembro isso, e eu vou dizer isso tantas vezes quantas forem necessárias. Eles poderiam estar em qualquer lugar. Por outro lado, nós sabemos que não é fácil. Se já não foi fácil para eu ser adolescente há 25 anos atrás, cara. Eu já tenho jubileu de prata de que eu fui adolescente. Posso um negócio desse? Se já foi difícil para eu ser adolescente, eu oro demais por essa juventude. Tudo bem que os antropólogos e os sociólogos vão dizer que desde que o mundo é mundo, a humanidade é a humanidade. Mas convenhamos, parece que nesse tempo tudo está à flor da pele. Parece que por causa da velocidade com que as coisas estão acontecendo, você já sabe disso. Eu vou talvez chover no molhado para a maioria das pessoas aqui, mas as gerações estão sendo contadas cada vez com menos tempo. Quando eu era criança e adolescente, eu ouvia falar que as gerações duravam 45 anos. Hoje em dia, tendemos a contar novas gerações a cada 5 anos, ou seja, a cada 5 anos o mundo muda, o comportamento muda, as percepções mudam. Por quê? Porque a internet, a eletrônica, os meios de comunicação em geral, tudo está vivendo na velocidade, literalmente, da luz. Esta é a geração do instantâneo, esta é a geração do quanto mais rápido, melhor. Os estudos estão aí para mostrar que nossos filhos estão nascendo ansiosos. Daqui a pouco vão dizer que a ansiedade passa de mãe para filho. Então, cuidado aí, Patrícia, diminui o ritmo aí para que o bebê nasça calmo. E este é o mal do século, realmente, é o mal do tempo presente, quando nós vamos percebendo que não temos tempo para nada, e o tempo passa rápido demais. Mas isso já está escrito na Bíblia. Quando Jesus já disse para os seus discípulos que no final, Lucas 24, ele diz isso, que no final o tempo se abreviará. Então, sabe qual é a conclusão que a gente chega, lendo inversamente? É que essa sensação que a gente tem de que tudo está passando mais rápido é porque o fim está chegando. E é justamente diante desta realidade que torna-se cada vez mais difícil ser cristão. O apelo, o aliciamento do mundo é extremamente, eu diria assim, é desgastante. Porque parece que por mais esforços que façamos para preservar, para guardar, para proteger, a gente se torna incapaz. Essa semana nós fomos levar a Letícia à escola, por uma questão específica, fomos os dois levá-la à escola, depois saímos para resolver algumas coisas e nós vimos comentando. Assusta-nos a realidade do presente, quanto mais a do futuro. Ver as meninas e meninos na porta da escola é assustador. Quem é professor, quem é pai e vive essa realidade, deve sofrer como eu sofro. Com a minha filha completando 8 anos hoje, dá uma dor pensar daqui a 4,
5 anos, porque o que as crianças estão fazendo na porta da escola é assustador. Nesse mesmo dia nós fomos levá-la, em que nós fomos levá-la, o moleque, e aí eu vou dizer moleque porque era moleque mesmo, ainda mais com a atitude dele, era moleque, devia ter uns 12 anos, desafiando uma senhora, porque o que a gente percebeu ali, aquele tumulto de saída de escola, crianças no meio da rua, empurra para lá, empurra para cá, uma senhora com o seu carro, pelo jeito que a gente entendeu, meio que avançou em cima dele, ou ele ficou na frente do carro, e ela, depois que estacionou, foi tirar satisfação com ele, dizendo: você não tem juízo? Você não sabe se comportar? Palavrões foram os piores possíveis. E um moleque de 12 anos desafiando uma senhora que, no mínimo, ele poderia até não concordar com o que ela estava fazendo, mas deveria ter algum juízo para ter respeito pelos mais velhos. E aí, meus filhos, a gente precisa aprender a ser diferente, porque todos estão olhando. E eu nem comentei isso com a Jane, mas eu pensei assim: se eu fosse pai desse menino, eu teria vergonha de saber que o meu filho anda na rua fazendo o que esse moleque está fazendo, desafiando um adulto, achando que porque ele tem alguma razão, se é que tinha razão, se vê no direito de xingar os piores palavrões e desrespeitar uma pessoa adulta, uma mulher, e possivelmente uma mãe de uma colega sua ou de um colega seu. Ser diferente, porque na verdade é muito fácil sermos iguais, é muito fácil fazer o que todo mundo está fazendo. Eu já comecei o culto quase que me debulhando em lágrimas quando eu ouço Daniel dizer que eles estão aqui hoje porque eles querem ser diferentes. Palavras do Daniel no início do culto. Nós estamos aqui porque estamos aceitando o desafio de sermos iguais a Jesus. Mas a gente sabe que para ser diferente tem que ter muita coragem. E eu quero compartilhar com você, adolescente, mas também com todo mundo que está aqui. E que bom que vocês já foram lá, beberam água. Eu nem falei nada, fiquei quietinho aqui, né? Não sei que sede é essa que vocês têm. Tudo bem, cantaram, vou dar um desconto. Cantaram, mas cantaram e vazaram. Mas já voltaram, podem ficar tranquilos que eu já vi todo mundo voltar. Até o último que saiu já voltou. Foi o que eu percebi. Não vou fazer chamada não, mas tudo bem. Bem que estava enrolando aqui para ver se vocês voltavam, né? Não estava enrolando não, eu estava introduzindo o pensamento para que você entendesse comigo que é muito difícil ser diferente. Mas é possível. E eu vou usar já que nós tivemos a leitura do Daniel, tivemos a apresentação do Daniel, eu vou falar de um Daniel também. Aliás, Daniel está na moda aqui, né? Tem um monte de Daniel na igreja. Mas esse profeta começou bem cedo. E começou correndo risco. Como você e eu podemos correr risco quando nós assumimos o compromisso de seguir a Jesus. Então, quando Daniel começa o culto dizendo que eles estão aqui, esses 38, acertei a conta? Tentei contar, 38 aqui em cima, fora os outros que ficaram sentados. Dizem para nós que estão dispostos a assumirem o risco de serem diferentes. Ah, meus queridos, lembrei da Denise hoje de manhã dizendo que a gente tem que ter calo no joelho para orar por esses filhos, cobri-los em oração, desenvolver o hábito de orar com eles antes deles saírem de casa, desenvolver o hábito de dobrar os joelhos ao lado da cama deles e orar com eles. E se eles dormirem rápido demais, dá uma passadinha na porta, abre, impõe as mãos sobre seus filhos na cama, cubra-os de bênçãos. Permita que seus filhos vejam você orando, agradecendo a Deus pelo alimento antes da primeira garfada. Permita que seus filhos vejam você fazer a escolha entre a novela e a leitura bíblica. Ou um bom livro, se você não entende muito bem a Bíblia, e palavras como Shekinah,
que é Shekinah, né? Eles cantaram Shekinah. Já me perguntaram o que era Hosana, né? Hosana eu já expliquei, era uma saudação hebraica de louvor, de adoração, bendito que vem em nome do Senhor. Então, Hosana é como aleluia. Aleluia significa louvado seja o nome do Senhor. Então, o hebraico tinha muito disso. Uma palavrinha pequena significa muita coisa, né? E Shekinah agora é o momento. Shekinah também é uma expressão que diz: a glória de Deus está revelada, a glória de Deus está manifestada, eis a glória de Deus. Shekinah, a glória de Deus se tornou conhecida. Então era também como um brado de louvor, um brado de louvor ao Senhor, de adoração. Shekinah, a glória do Senhor está aqui, nós vemos a glória do Senhor, nós sentimos a presença do Senhor, aleluias. E era assim que o hebreu, que o israelita louvava ao Senhor e adorava ao Senhor. E por isso que quando a arca foi roubada pelos filisteus, eles disseram: a glória do Senhor se foi, não temos mais a Shekinah de Deus conosco. A glória de Deus não está mais presente entre nós. E se para você é difícil entender todo esse contexto da Bíblia, e às vezes ler a Bíblia para você é tão pesado, e você não consegue ler mais de meia hora, pelo menos um livro devocional. Troque a novela por um livro. Deixe seus filhos verem que você está buscando ser diferente, fazer diferente. Porque olha, eu tremo diante de Deus por essa geração. Mas não penso naquela geração do que eles vão ser, não. É pensar naquilo que eles já estão se tornando hoje. É pensar nas escolhas que eles fazem todos os dias, nas pressões que eles estão sofrendo todos os dias, no contexto que eles vivem, da escola, da rua, do condomínio, do playground, e principalmente daqueles momentos onde você não está vendo. Nossos filhos precisam saber que mesmo quando ninguém está olhando, há alguém que nos vê de maneira perfeita, sem máscaras. Deus. Abra sua Bíblia no livro de Daniel, capítulo 1, versículo 8. Daniel é alguém que teve coragem para ser diferente. E é nele que eu quero tirar e aprender aquilo que Deus tem para nós nesta noite, especialmente para você, meu querido adolescente. Lições práticas. Não tem muita filosofia, não tem exegese aqui, não vou falar termos difíceis, vamos direto ao ponto. Daniel foi um jovem como você, que teve à sua disposição todas as possibilidades, mas ele teve coragem para ser diferente. E é isso que eu quero dizer a vocês, adolescentes, que por mais difícil que seja, é possível e vale a pena ser diferente. Daniel 1,8 diz assim: Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para abster-se deles. A história, rapidamente, é a seguinte: Daniel foi levado cativo para a Babilônia. Os babilônios foram no meio do povo de Deus, destruíram famílias, destruíram casas, destruíram lavouras. Mas o rei Nabucodonosor, muito estrategista, disse assim: mas eu sei que aquele povo é muito inteligente, mas eu quero os melhores. Tragam para o meu palácio os mais bonitos, os mais inteligentes e os que têm mais promessa de futuro, porque eu quero que eles me sirvam aqui. Isso aconteceu. Daniel viu a devastação do seu povo, Daniel viu a degradação do seu país. O seu povo estava vivendo um momento de apostasia, um momento de idolatria, o mundanismo, ou seja, o povo estava desejoso de ser igual aos outros povos. As pessoas perderam seus referenciais de moral, as pessoas perderam seus referenciais de certo e errado, e elas começaram a fazer aquilo que desagradava a Deus, tornaram-se infiéis ao Senhor. Deus não era o principal na vida deles, e a vida tornou-se uma constante desobediência. Eles assumiram uma batalha, uma guerra contra Deus, mas todo aquele que guerreia contra Deus, perde. E aí então Deus derrotou o povo, e Deus precisava dar uma lição ao povo.
Então Deus permitiu que os babilônios fossem e tomassem para si aquele povo cativeiro, para o cativeiro. Tornaram-se escravos, tornaram-se estrangeiros. Daniel viu com seus próprios olhos a destruição do templo da sua cidade natal, Jerusalém. Daniel viu com seus próprios olhos toda a expressão religiosa de um povo acabar de uma hora para outra. Daniel viu com seus próprios olhos o caos, a destruição, a fome, a morte. Mas Deus tinha um plano, e Deus separou Daniel para este plano. Deus chamou para ser diferente. Mas o texto que nós lemos já dá-nos a seguinte percepção, queridos. Por mais que Deus tenha um plano para cada um de nós, há algo que é intransferível. É a sua decisão de fazer diferente. Você leu no texto que lemos. Daniel, contudo, decidiu não se tornar igual aos outros. O que seria igual aos outros nesse contexto? Nabucodonosor era o rei da época e disse assim: olha, tratem estes jovens com o melhor que eu tenho, porque eu quero eles fortes, saudáveis e inteligentes, porque eu quero que eles sejam bons servos, bons escravos. E escravo fraco não serve para nada. Então, Nabucodonosor usou a estratégia de: alimente-os com o melhor da minha comida, deem a eles o melhor que podemos dar como conforto, atenção, porque eu quero que eles tenham muito a me dever. Eu quero que eles tenham muito a me devolver. Eu quero que eles tenham muito a ter em dívida comigo. E aí então nós encontramos no texto essa decisão de Daniel. Olha, os outros podem, eu não quero. Os outros vão, eu não vou. Os outros fazem, eu não faço. Você, pai e mãe, sabe os maiores argumentos que a gente ouve em casa, né? Mas fulana vai. Ah, mas Beltrano pode. Ah, mas a mãe de fulaninha vai deixar. E a resposta clássica que vocês adolescentes ouvem é: eu não sou o pai de fulana. Você não é Beltrano. Daniel já nos dá uma lição logo de cara. Eu vou tomar uma decisão. Eu não preciso. Eu não quero. Eu não vou. Não é porque minha mãe não deixa, não. Como diz aquela musiquinha, né? É porque eu já estou entendendo que não vale a pena. A grande questão é que nós precisamos formar na nossa mente, e aí entra o nosso conflito, adultos. Isso ainda está em formação na vida dos nossos adolescentes, que é o senso de responsabilidade. E essa é a verdade, viu? Eu não estou chamando vocês de irresponsáveis, não. Mas é que faz parte dessa faixa etária tão complicada que é a adolescência, em que o juízo não está perfeito ainda, e você não tem muita noção das consequências dos seus atos. Então você acha que pular daqui não faz mal nenhum, até que você um dia pula, se machuca e diz: não valeu a pena. Então nós precisamos então dos avisos, dos alertas, dos limites, porque alguém já passou por aqui, sabe do risco que tem, e precisa então nos dizer: não faça isso. E aí entram então os conflitos das gerações. Seu pai e sua mãe não sabem tudo, não, mas acreditem, sabem um pouquinho mais do que vocês, porque já passaram pela idade que vocês têm hoje. O problema é que nós não conhecemos neste tempo a realidade dos limites. Os pais que não se colocam, os pais que não estão presentes, porque é mais fácil o quê? Tira do bolso 2 notas de R$50, dá para o filho e diz: vai para o shopping. E você tem um sábado de descanso. É muito mais fácil. A minha só tem 8 anos. E tem vezes que dá vontade de fazer isso também. Claro que não é para o shopping, né? Porque eu não tenho idade, mas vai para a casa da tia, do avô, da avó, e me dá um descanso.
O problema é que ela ainda me dá muita saudade. Aí eu logo deixo lá e dá vontade de buscar de volta. É que às vezes o adolescente não dá muita saudade. Então, vai para o shopping. Fecha o shopping. E fica na praça de alimentação, porque sempre fecha bem mais depois de 10 horas, né? Meia-noite, meia-noite e meia. Porque é mais fácil. Só que nós percebemos que isso é o pecado da omissão. Quando nossos filhos devem ser nossos discípulos, e discipulado significa caminhar ao lado, e ao invés de mandar para o shopping, que tal ir junto? Pô, meu amigo, pai, não vai comigo não. Não gosto nem de pegar. Não, pai, me deixa nessa esquina aqui, eu vou andando a pé até ali na festa. Não precisa parar lá na frente não, pai. E se for para buscar, combina comigo que eu te pego ali na esquina, lá na frente. Mas não para na frente do portão não. Meu amigo, pô. Pais, nós precisamos marcar duro sim. Filhos, vocês precisam desse convívio. O que Daniel nos ensina é que ele não dependeu disso. Se nós percebermos bem o contexto de Daniel, ele perdeu a sua nacionalidade porque ele era estrangeiro, ele perdeu a sua família, estava sozinho no palácio, ele perdeu a sua liberdade porque ele era escravo, ele perdeu a própria religiosidade dele, porque ele perdeu o seu referencial, ele não estava no meio do seu povo, ele não tinha mais o templo, ele não tinha mais o culto para ir, ele não tinha mais o café para participar, ele não tinha mais o estudo bíblico para seguir. E agora, cadê a Lívia para me dizer o que eu tenho que fazer? Cadê o pastor para me responder o que eu não estou entendendo? Cadê a minha igreja? Mas é justamente nesta hora que nos é cobrada a responsabilidade de colher os frutos daquilo que nós estamos semeando na vida de vocês. Daniel tinha toda a razão para dizer assim, não tenho mais povo, não tenho mais família, não tenho mais liberdade, não tenho mais religião, agora eu faço o que eu quero. O texto ficou claro para você? Daniel fez uma escolha. Eu não vou fazer o que todo mundo está fazendo. Só porque todo mundo está fazendo. Só porque alguém está mandando eu fazer. Não, eu faço porque eu creio. Eu faço porque eu sei que isso vale a pena. Mas eu vou ser minoria. Olha, foi oferecido para Daniel alguns benefícios que são raros hoje em dia, e já naquela época. Por exemplo, Davi teve a oportunidade de fazer parte da elite da Babilônia. Nós sabemos da história que ele logo se destaca e ele passa a ser contado entre os sábios do rei Nabucodonosor, ou do reinado da Babilônia, porque ele passou por alguns reinos. Vou chegar lá nesse ponto. Nabucodonosor, Belsazar, Dario. Daniel teve a oportunidade de sentar nas cadeiras VIPs do reino de Nabucodonosor, mas ele abriu mão disso. Ele teve a oportunidade de uma bolsa na melhor universidade da Babilônia, mas ele disse, não preciso disso, não quero isso, não é esse tipo de cultura que me atrai, não é esse tipo de sucesso. E olha, a carreira era promissora, era o que, por exemplo, hoje equivaleria a um estágio com possibilidade de contratação na Vale. Que beleza! Você está no 2º ano do seu curso e a Petrobras te chama, dizendo, olha, no final do seu curso você é contratado sem concurso, estabilidade total. Mas para isso, o mais para isso, no caso de Daniel, era sentar-se à mesa com o rei e comer dos manjares do rei, que representavam naquele contexto, naquela situação, toda sorte de orgia, toda sorte de maldade, porque Daniel pensou, eu vou estar aqui comendo manjares, mas o meu povo está lá padecendo fome. Eu estou aqui na cadeira real, mas eu tenho lá o meu povo que está no cativeiro, quebrando pedra, algemados. Não, eu não posso compartilhar disso. Eu não posso compartilhar destas expectativas.
E aí Daniel teve coragem para dizer não. Engraçado, né? Nossas crianças nascem, eu já disse isso aqui outras vezes, a primeira coisa que a criança aprende a fazer é não. Primeira expressão com o mundo que a criança tem intencionalmente, ou seja, que não é mais involuntário, é quando você oferece ou pede alguma coisa à criança, ela diz não, ou me dá. Ou seja, é a natureza ali egoísta, pecaminosa e rebelde. Só que chega uma fase que a gente esquece de dizer não, ou não tem mais coragem de dizer não, a gente só sabe dizer sim. Sim para os apelos, sim para a tentação, sim para o aliciamento, sim para o erro, sim para os atalhos. E Daniel é alguém que tem coragem de fazer diferente, porque ele teve coragem de dizer não. Ele tomou uma decisão e disse: não quero essas iguarias. Não quero, porque isso vai configurar na minha vida compactuação. Eu não quero sentar à mesa de alguém que é idólatra. Não quero sentar à mesa de alguém que se acha o Todo-Poderoso, sabendo que eu tenho um Deus Todo-Poderoso na minha vida. Não posso compactuar com esta injustiça. Sentar à mesa é comer do sangue do meu povo. Sentar e comer esta comida é como desfrutar das feridas, da maldade, da injustiça que o meu povo está sofrendo. Daniel diz não às suas mudanças de valores. No versículo 7 do capítulo que lemos, diz que eles tentaram culturalizar ou aculturar os israelitas. Olha lá o que diz: o chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes. A Daniel deu o nome de Beltesazar, a Ananias, Sadraque, a Misael, Mesaque e a Azarias, Abdenego, palavras babilônicas. Mas a gente vê no texto bíblico que Daniel nunca usou esse nome. Ele não aderiu a esta transformação, ele não se moldou a uma nova cultura, ele não perdeu seus valores. E olha, queridos, antigamente falava-se em valores invertidos, hoje nem tem mais valor para se inverter, acabou tudo. O que era certo é errado, é caduco, é velho, e o que sempre foi errado na moral, na ética, hoje já se aceita, já se deixa. A música, o hit, já não é mais dessa geração, mas foi de uma geração que passou há pouquinho tempo. Era: tô nem aí, não importa o que você vai dizer para mim, não tô nem aí. Da indiferença. E Daniel diz assim: não, eu não vou abrir mão dos meus valores, não vou abrir mão do meu nome. Isso significa que eu não vou abrir mão da minha identidade. Eu tenho uma história, eu tenho um povo, eu tenho uma fé, eu tenho uma família, eu tenho raízes. Daniel disse não às ofertas vantajosas. E ainda mais brasileiro, né? Levar vantagem em tudo. A gente quer sempre a vaga mais perto da porta. A gente quer sempre o primeiro lugar na fila. A gente quer sempre o melhor produto pelo preço mais barato. E às vezes, muitas vezes a negociação é mesquinha, contando centavinhos, porque nós queremos sair dali com aquela sensação de me dei bem. Tudo se reflete nos nossos valores. E Daniel diz assim: não quero vantagem nenhuma, eu quero ser digno. Não quero ser o primeiro da fila, quero fazer diferença. Daniel diz não às iguarias do rei, Daniel diz não às mudanças dos valores, a perda da sua identidade. E Daniel é o tempo todo coerente com as suas decisões. A história de Daniel é linda, ela é profunda, porque era um jovem de oração, um jovem que não se curvou diante de uma estátua, e ele esteve disposto a morrer. Pelo menos 2 vezes nós vemos isso no texto. Quando ele foi lançado na fornalha com seus amigos,
e depois, quando sozinho, foi jogado na cova dos leões. Correr risco, ser levado à morte, para não ser contado como os demais, para não ser igual à sociedade em que ele vivia, para não fazer o que os outros estavam fazendo, mas ser como Deus queria, para fazer o que Deus mandava, para ser fiel a Deus. E olha, para Daniel, fidelidade ao Senhor era um valor inegociável. Isso o levou a um forno, isso o levou à boca dos leões, isso levou a um julgamento injusto, isso levou à vergonha, isso levou à solidão. Mas em momento nenhum ele abriu mão da fidelidade a Deus. E a realidade hoje, para quem estava hoje de manhã, viu o testemunho da nossa querida Denise, que a disposição em obedecer leva-nos sim à solidão, ao risco do sofrimento. Mas, como disse o Daniel no início do culto, vale a pena. E vocês precisam fazer, queridos, com que a vida de vocês valha a pena. Nós, pais, temos que fazer com que a vida dos nossos filhos valha a pena. Daniel fez a sua vida valer a pena, e Deus o honrou por isso. Olhando a sua história, vamos ver só no capítulo 1 algumas evidências claras de que vale a pena ser diferente. Vale a pena dizer não. Vale a pena ser fiel ao Senhor. Primeiro, ele ganhou confiança do chefe dos eunucos, o responsável que estava pela sua vida. Alguém que Nabucodonosor disse: tome conta, mas faça o que eu estou mandando. Diz o texto lá nos versículos 15 e 16, que Daniel fez um trato com ele: olha, eu não vou comer esta comida, me dê apenas legumes e água. E depois veja, versículo 15 e 16 vai mostrar que depois de 10 dias apenas, ele e seus amigos, 3 amigos, pareciam mais saudáveis do que todos os outros que tinham comido do bom e do melhor da mesa do rei. Assim, o encarregado tirou a comida especial e o vinho que havia sido designados, e em lugar disso lhes dava vegetais. Você consegue perceber a transformação que um jovem causou? A atitude de Daniel mudou a dieta de todo o grupo. Ou seja, ao invés dele ser influenciado, ele foi influenciador. A realidade que nós precisamos não é de um mundo melhor, é de gente melhor para o mundo. É meio clichê dizer assim, mas é uma verdade profundíssima. A gente fica aspirando, cantando, criança, esperança, e mais não sei o que, por um mundo melhor. Enquanto nós não dissermos aos nossos filhos o caminho para ser diferente, e enquanto vocês, filhos, não tiverem a coragem que, por exemplo, Daniel teve de ser diferente, nada muda. Daniel foi o único que teve a coragem de dizer assim: não, eu não vou comer isso, eu vou fazer diferente. E olha para mim, fica observando, veja como vale a pena ser diferente. E no final de 10 dias o homem falou assim: é verdade, você tem razão. Essa fé que você tem, essa alegria que você mostra, essa esperança que você professa, essa santidade que você mostra ter, é um exemplo a ser seguido. E aí o que o homem faz? Muda a dieta de todo mundo. Mas é muito mais fácil para nós sermos influenciados. Querer ir aos lugares onde os outros vão, fazer o que os outros estão fazendo, gostar do que os outros gostam, agir como os outros agem. Enquanto que a realidade, o plano de Deus, é necessariamente as pessoas olharem para nós e dizer assim: cara, eu queria ser igual a você. Eu queria ter esta força que você tem, a alegria que você tem. O mundo olhar para as nossas famílias e dizer assim: esta é a família que eu queria ter. Mas quem é que ensina para a gente a família certa, ou melhor, a família que é a realidade, a possibilidade? É a novela, é o filme, é o bate-papo com os sábios deste mundo.
Enquanto que o mundo deveria sim olhar para nós e dizer assim: esse é o caminho. A fidelidade a Deus trouxe a Daniel a recompensa de ganhar a confiança daqueles que estavam acima dele. Ah, meu querido, o céu vai descer o dia que os nossos chefes olharem para nós e disserem assim: vamos fazer tudo do seu jeito, vamos fazer tudo do seu temperamento, vamos fazer tudo do seu entendimento, vale a pena, vamos mudar a dieta do mundo, porque você é diferente. Daniel foi aprovado com grande honra. Diz o texto dos versículos 18 e 19: ao final do tempo estabelecido pelo rei, o rei conversou com eles e não encontrou ninguém, versículo 19, ninguém comparável a Daniel, Ananias, Misael e Azarias, de modo que eles passaram a servir o rei. Dupla honra. Eles foram reconhecidos e eles foram colocados aí sim, no lugar mais alto, na hora certa, pelas razões certas. E curiosamente, por fazer diferente do que o rei havia mandado, mas por terem feito aquilo que Deus mandou eles fazerem, pelo que Deus quis que eles fizerem. E o mais bonito da história de Daniel, o livro é longo, não dá para a gente se deter em todos os detalhes nesse momento, mas eu quero só dizer para você o seguinte: Nabucodonosor, Belsazar, Dario e outros reis passaram por Daniel e caíram, mas Daniel permaneceu de pé até o fim. O resumo da história deste jovem profeta, que teve um longo ministério profético diante do povo de Israel, é que muitos reis passaram pela vida dele e ele permaneceu de pé até o fim. Porque um dia na sua vida ele tomou uma decisão: eu quero ser diferente. O que faz a diferença são as escolhas que você faz hoje, para agradar a Deus em tudo que você faz, ser diferente dos outros, para ser igual a Deus, igual a Jesus, para ser igual ao plano que Deus estabeleceu para cada um de nós. Os resultados disso: a honra, o louvor, a glória, sempre a Deus, mas o Senhor nos mantém de pé, enquanto todos caem. O mundo passa, mas você permanece de pé, porque o Senhor nos sustenta. O grande problema do nosso pecado é que a gente acha que Deus não vai nos dar aquilo que nós julgamos ser importante. Eu tenho entendido que a raiz de todo pecado é nós acharmos que a gente precisa daquilo. A gente precisa do prazer do sexo, que a gente precisa do dinheiro, a gente precisa da fama, da carreira. Só que toda vez que a gente diz isso, eu preciso deste prazer, eu preciso deste lugar, eu preciso desta amizade, eu preciso deste prazer, nós estamos dizendo com todas as letras: Deus não é suficiente para mim. Quando Daniel diz: eu não preciso desses manjares, eu só preciso de água e legumes, Daniel estava dizendo com todas as letras, de uma outra maneira: eu não preciso de nada disso, eu só preciso de Deus. Querido adolescente, e todos nós reunidos nesta noite aqui, nós não precisamos de nada que este mundo queira nos oferecer. Nós precisamos apenas de Deus. Ele nos mantém de pé. Reis passarão, mas o Senhor nos manterá de pé. Gosto muito do texto que foi lido hoje pela manhã, pela nossa missionária Denise, que diz que no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. O que disse o texto bíblico que diz a história nisso? Reis vivem, reis reinam e reis morrem, mas o Senhor continua assentado sobre o seu trono.
e permanecem de pé aqueles que seguem o Senhor. Reis podem passar, mas o Senhor se coloca sentado sobre o trono. Homens e gerações passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Portanto, meus queridos filhos, permaneçam decididos como Daniel a serem diferentes de todos os outros e serem iguais a Jesus. Faz toda a diferença. Não é fácil, mas eu convido você a aceitar esse desafio. E nós estaremos juntos até o fim. Estaremos unidos, fortalecidos, congraçados aqui como família, para que um fortaleça o outro e sejamos todos diferentes, iguais a Jesus. Eu quero orar por você agora. Quero orar especialmente por você, adolescente, que para mim é tão importante e é importante para esta igreja, porque eu estou do seu lado. Estou do seu lado para reconhecer e assumir, porque também já fui adolescente, que é muito difícil, mas a gente consegue. Eu não sou melhor do que você, mas eu posso dizer a você, olhando para trás, valeu a pena. Valeu a pena segurar a onda em muitas situações, em muitas ocasiões. Valeu a pena mesmo fazer diferente. Não foi por falta de oportunidade, não. Porque eu vivi com as mesmas pessoas que você vive hoje. Eu tive as mesmas ofertas que você teve hoje. Tive as mesmas ambições, os mesmos sonhos que você tem hoje. O diabo era o mesmo que atua hoje na nossa vida e na sua vida. Os hormônios eram os mesmos, mas o Senhor nos sustenta. O Senhor nos segura pela mão. E eu posso dizer a você sim agora, com toda certeza, vale a pena ser diferente. O Senhor nos recompensa, o Senhor nos completa, o Senhor faz tudo em nós. Quero orar por você nesta hora, se você quer entregar a sua vida ao Senhor e tomar uma decisão nesta hora de colocar a sua vida como Daniel, decidido a ser diferente. Primeiro, é bom você reconhecer que não é fácil, não é filminho com um final feliz, não. É luta, é batalha, é força, é choro muitas vezes, é aquela guerra interna entre o que Paulo dizia de fazer e não conseguir, de querer e não fazer, e fazer justamente aquilo que não queria fazer, este dilema sério, mas vale a pena. Reconhecendo que isto não vem de você mesmo, mas só do Senhor, é o caminho mais eficaz para você experimentar a força que vem do Senhor, para dizer: estou aqui, Senhor. E como Daniel, fazer diferença em toda uma nação, fazer uma diferença em toda uma história, porque um dia ele decidiu fazer o que Deus mandou. Nós vamos cantar? Eu quero orar por você e quero convidar você, se você nessa noite quer unir-se a mim em oração, suplicando ao Senhor que lhe dê forças para ser diferente. O desafio desta noite é esse, para que você e eu tenhamos força e coragem para ser diferente. Daniel tinha todos os motivos para pisar a bola e para fazer o que a sua cabeça mandasse, longe de casa, longe dos seus líderes religiosos. Tinha tudo à sua disposição, tudo para dizer assim: ninguém me vê, ninguém me quer, ninguém manda em mim, estou sem limites. Ou por outro lado dizer: eu sou